Fala galera, tudo tranquilo? É o Davi por aqui, para a gente começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as áreas-fonte. Vamos falar sobre os termos genético e descritivo, vamos falar sobre o conceito de área-fonte e os tipos de área-fonte, e também vamos falar sobre a proveniência sedimentar. Então vem comigo e vamos para o vídeo. Então, pessoal, vamos começar com uma breve definição que vai ser bastante relevante para que a gente possa compreender qual é o tipo de abordagem que nós vamos fazer aqui. Existem dois tipos de abordagem: a abordagem genética e a abordagem descritiva. A abordagem descritiva é uma abordagem que classifica o que se fala, que dá características, que realmente descreve aquilo que se fala. E existe também o tipo de abordagem genética. Essa é uma abordagem que faz referência à origem do que se fala, faz referência à gênese, como se formou, como nasceu, de onde veio. E a abordagem que nós faremos nesse trabalho é uma abordagem puramente genética, já que nós vamos falar das áreas-fontes, que nada mais são do que o berço dos sedimentos. É lá que a gênese desses sedimentos ocorre. Daí também o nome área-fonte, visto que é a área onde ocorre a origem dos sedimentos, é de onde os sedimentos vêm, é a fonte sedimentar. Dito isso, vamos definir agora o que é uma área-fonte. A área-fonte é a natureza do material sedimentar que se difere em tamanho, origem, forma e composição. A área-fonte possui algumas características, e as principais características dessas áreas-fontes são a fisiografia, que são aspectos físicos da região geográfica, como relevo, vegetação e recursos hídricos, a drenagem, que é o escoamento do terreno, a tectônica ou soerguimento, que diz se a região sofreu algum tipo de abalo em sua estrutura terrestre, e o clima, que são as condições atmosféricas da região onde se encontra essa área-fonte. Os tipos de sedimentos podem ser classificados em 3 grupos, de acordo com a sua origem, lembrando que estamos classificando de modo genético. Então, os tipos de área-fonte. Existem sedimentos que podem ser gerados por intemperismo no continente. Existem também sedimentos que podem ser gerados a partir de restos de organismos que secretam conchas carbonáticas. Existem também aqueles sedimentos que são compostos pela precipitação de cristais inorgânicos, quando íons dissolvidos na água se combinam para formar novos minerais. Na média, a água do mar contém 35 gramas por litro de íons em solução, sendo esses íons sódio, cloro, magnésio, cálcio, potássio, além dos sulfatos. A combinação desses íons, em solução, formam minerais como alita, silvita, gipsita e anidrita. Esses fatores funcionam de diferentes maneiras, nas diferentes áreas-fontes, que são elas principalmente as subaéreas e as subaquáticas. Vamos falar um pouco mais agora sobre a proveniência sedimentar. Proveniência sedimentar é o processo que estabelece uma relação entre a área-fonte e as bacias sedimentares, por permitir identificar, através da análise de sedimentos, a composição mineralógica e litológica das áreas-fonte. Permite também identificar a sua localização, seu clima e seu relevo, além de determinar as principais rotas de distribuição dos sedimentos e estimar a distância e o tempo de transporte. Esse processo é fundamental para o estudo da sedimentologia. Esse termo foi estabelecido por Elderman em 1933, para designar o conjunto de sedimentos que possuem a mesma idade de formação, a mesma origem e a mesma distribuição. Atualmente, o estudo da proveniência sedimentar é feito através de pesquisas petrológicas e geoquímicas dos componentes dendríticos, que são os minerais pesados depositados. Esse processo de pesquisa se inicia com a coleta de sedimento ao longo da bacia, e em seguida são estudados os concentrados de minerais pesados pertencentes às frações granulométricas, areia fina e areia muito fina. As análises mineralógicas são feitas através de difração de raio-x, qualificação, e de contagem de grãos em lupa, quantificação, enquanto as análises químicas são realizadas por fluorescência de raio-x. E esse é aquele momento onde você deve estar se perguntando: por que os minerais pesados? Bom, os minerais pesados, de modo geral,
são mais resistentes ao intemperismo e à diagênese, e eles se concentram durante o ciclo sedimentar. Desde o estudo de Boswell, em 1933, esses minerais têm sido utilizados como elementos-chave para a identificação da natureza da área-fonte. Sua deposição e distribuição na área de sedimentação podem ser utilizadas como indicativo das direções das correntes preferenciais do transporte sedimentar. Então, pessoal, recapitulando aquilo que nós falamos hoje no vídeo. Nós fizemos uma avaliação genética e não descritiva do conceito de área-fonte. Nós definimos o que é área-fonte, falamos dos tipos de área-fonte também. E no final, falamos sobre a proveniência sedimentar e como os minerais pesados nos ajudam a descobrir de onde vieram os sedimentos e qual é a área-fonte deles. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre as áreas-fonte dos sedimentos. Até o próximo vídeo. Tchau!